Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para o terceiro ano dessa semana, eu achei por bem escolher o seguinte tema, monarquia, já que a gente tem trabalhado essa ideia de qual a importância da política para a organização do Brasil. Então, na aula passada, a gente trabalhava um pouco sobre o que vem a ser o Estado e o que vem a ser o governo. Hoje a gente vai trabalhar uma forma de governo, que é a monarquia. E aí eu pergunto para vocês sabem o que é monarquia? Né? Vamos tentar descobrir e entender um pouco melhor essa forma de governar. Então, monarquia é uma forma de governo onde o rei, o monarca, exerce um papel político que pode ser mais ativo, quando ele governa de fato o Estado e o país, ou passivo, né? Quando ele exerce apenas cargos mais cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. Então, a gente, ao estudar nessa forma de governo, a gente vai ver que há duas formas muito comuns, né, de monarquia. A monarquia constitucional, como o próprio nome já diz, alunos, constitucional é aquela que é administrada por uma constituição, né? E nessa há um sistema político no qual há um rei ou uma rainha e seus poderes são limitados pela Constituição, ou seja, não tem plenos poderes, porque a Constituição é que vai regular e mediar esses poderes. Porque aí há o chefe de Estado, que é o próprio monarca, o rei ou a rainha, mas há também o chefe de governo, que geralmente é ali o primeiro-ministro, que é responsável pelo poder executivo daquele país, né? A gente vê muito um exemplo clássico disso é na Inglaterra, que tem lá a Rainha Elizabeth, mas também há ali o executivo, que é justamente o primeiro-ministro, que delega as funções, que ajuda a discutir e resolver os problemas ali daquela sociedade, daquele território. E por outro lado, como eu falei que há dois tipos de monarquia, além da monarquia constitucional, há a monarquia absolutista. Como o próprio nome já diz, absolutista é quando o rei ou a rainha governa absolutamente, né? Não tem ninguém acima deles. Eles são o poder supremo no ato de governar ali aquele determinado território, aquele determinado país. Então a monarquia absolutista foi um sistema político que predominou na Europa entre os séculos XVI ao século XVIII, ou seja, 2 séculos de predomínio desse tipo de monarquia. Associado então à formação dos estados nacionais e ao crescimento da burguesia. Esse regime, né, defendia o poder absoluto dos monarcas sobre o Estado. Então aqui, alunos, a gente vê o quanto a monarquia ela passa a governar dentro dessa forma de governo, ou pela Constituição, ou pelo parlamento, ou tendo ali o primeiro-ministro, ou mesmo a monarquia absolutista, no qual o rei governa com poderes absolutos. E aqui é interessante pensar, né, que numa pesquisa rápida a gente consegue compreender que hoje em dia, no mundo, existe aproximadamente 28 famílias reais. E algumas têm poderes absolutistas, mandando no país de fato, outras têm poderes limitados, que é aquela ideia que a gente está estudando na aula dessa semana, que seriam as monarquias constitucionais. Alguns países aí que vivem a monarquia, então primeiramente, Inglaterra, o próprio Vaticano, né, a figura do Papa ali, ele é uma espécie de monarca também. Quem está acima do Papa? Ninguém, a não ser a própria figura de Deus, né? Porque ele é o líder religioso maior. E ele comanda, abaixo dele tem o arcebispo, o bispo, o cardeal, né? Depois vem os padres, depois os seminaristas e depois o povo de Deus. Mas ele é a primeira figura de liderança da igreja, no caso aí o catolicismo. Então seria uma espécie também de rei, só que não designamos o Papa como rei, mas como líder supremo religioso. Depois tem o Japão, também vive sob a monarquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia, Marrocos, Mônaco, Tailândia, Noruega, Suécia, Holanda, Espanha, enfim, se eu fosse ficar falando aqui, né, levaria muito tempo, porque são vários países que têm essa forma de governo, a monarquia. Então, alunos, desde já enfatizo que vamos discutir um pouco sobre essa forma de governo. Agradeço a atenção de vocês
e até a próxima aula.